O que aconteceu? Ei, o que aconteceu? Você quer saber? Leia no jornal de amanhã. E se você soubesse, sem nenhuma sombra de dúvida, o que acontecerá amanhã? Claro, eu sei que acha loucura, mas e se soubesse? Se será rico, ou pobre, um herói ou um perdedor, sorte no amor, azar no jogo. O que você faria? Feito um mágico, você tem o poder de mudar as coisas, pessoas, acontecimentos, até a sua vida. Saberia por onde começar? Talvez não possa saber, até acontecer. Edição de amanhã. O nome da pessoa que tem esse dom é Gary Robson. Ele recebe o jornal de amanhã hoje e não sabe como nem porquê. Ele só sabe que, quando a primeira edição chegar à sua porta, terá 24 horas para consertar tudo. Vamos, o mundo pode cuidar de si mesmo por um dia. Eu acho que eu não vou conseguir. Edição de Amanhã é uma série de televisão americana de comédia dramática e fantasia que foi ao ar na CBS de 28 de setembro de 1996 a 27 de maio de 2000, com um total de 90 episódios distribuídos por 4 temporadas. A série é sobre o dia a dia de um cara comum, Gary Robson, que vive em Chicago, Illinois, e que misteriosamente recebe o jornal Chicago Sun-Times com um dia de antecedência, o que lhe dá a possibilidade de prever o futuro. Bom dia, é segunda-feira em Chicago e essas são as notícias de hoje. A Casa Branca anunciou que não aceitará o acordo com o Japão. Seu jornal é entregue por uma entidade misteriosamente desconhecida pelo menos uma vez por dia, acompanhado por um gato malhado e ruivo, com o primeiro exemplar chegando todas as manhãs às 6h30, independentemente de onde Gary esteja. Tudo começa mostrando Gary voltando para casa depois de seu trabalho como corretor da bolsa, apenas para ser expulso de casa sem motivo aparente por sua até então esposa Marcia e se instala no Hotel Blackstone. Seu amigo Chuck Fishman, um ex-corretor da bolsa, chega pela manhã para uma visita e enquanto conversam, ouvem um barulho na porta. Gary abre a porta e encontra um gato sentado em cima de um exemplar de um jornal, o Chicago Sun-Times. Gary pega o jornal e rudemente manda o gato embora. Na manhã seguinte, percebe que o conteúdo do jornal reflete eventos que acontecerão naquele dia, e então, quando o gato mia e ele ouve o jornal cair, abre a porta. Mais uma vez, o gato está sentado com o jornal. Desta vez, o gato corre para dentro do quarto do hotel com Gary, mas um momento depois o gato mia e Gary abre a porta e coloca o gato de volta ao corredor. Quando Gary recebe o terceiro jornal, ele deixa o gato entrar em seu quarto. A princípio, ele tenta usar isso para ganho pessoal, mas depois de ver um acidente exatamente descrito no jornal, muda de ideia. Quarta-feira, 13 de novembro. Jornaleiro vítima de acidente. Gary conversa com seus colegas de trabalho e amigos Chuck e Marisa Clark, a ex-recepcionista cega da corretora, e decide usar seu conhecimento do futuro apenas para o bem. Munido do conhecimento do futuro, ele tenta impedir que as tragédias descritas no Sun-Times do dia seguinte ocorram, alterando assim o texto da história e as manchetes do jornal para refletir o resultado de suas ações. Assim, a cada novo dia, Gary recebe as manchetes de amanhã e enfrenta uma corrida contra o tempo para impedir que algumas das manchetes trágicas aconteçam. A edição antecipada é única, pois é o jornal que viaja no tempo e não Gary. Gary efetivamente recebe a visão para poder mudar o futuro, da mesma forma que se ele próprio tivesse voltado no tempo. Gary logo se vê consumido pela tentativa de prevenir tragédias e ajudar as pessoas, o que o leva a pedir demissão para ter tempo livre para impedir as tragédias noticiadas no jornal de amanhã.
Muitas vezes, Gary não deseja assumir a responsabilidade de realizar esses atos, pois o jornal o coloca diante de muitos dilemas morais, nos quais ele deve fazer uma escolha entre ajudar diferentes pessoas que precisam de assistência. Cuide direitinho daqui, filho, e será feliz. No decorrer da série, Gary compra o bar McGinty's para ter uma fonte de renda e trabalho e conta com a ajuda dos amigos para administrá-lo. Chuck tenta constantemente usar o jornal para ganhar dinheiro. Isso! Gary desenvolve um relacionamento não tão amigável com o detetive de polícia Marion Z. Crumb, que aparece em vários episódios, que desconfia dele por saber de tanta coisa. Eu só sei que será encontrado nos destroços. Como estes. Ninguém, nem mesmo a imprensa sabe. Estamos mantendo sigilo. Quem te contou? No final da primeira temporada, Gary começa a desvendar alguns dos mistérios que cercam o jornal, incluindo a confirmação de que um homem chamado Lucius Snow recebia o jornal e a visita do gato antes dele. A segunda temporada continua as aventuras de Gary com o jornal e seus amigos. Após se aposentar da polícia, o detetive Crumb algumas vezes se junta a Gary, Chuck e Marissa. Gary trabalha meio período no McGinty's como barman. Apesar de estar mais próximo deles, Crumb não quer saber como Gary obtém seus supostos palpites e nunca fica sabendo da existência do jornal. No final da segunda temporada, Chuck deixa a série como personagem regular, o que leva a algumas mudanças importantes na terceira temporada. Ei, o que você está fazendo? Olha Peraí, só. me dá isso aqui. Olha Sabe quando você só. comprou seu trem elétrico e tudo mais? Bom, é o seu hobby, não é? Esse é o meu. Além de Chuck e Marissa, apenas seus pais, Meredith Carson, Erica e Henry Paget, uma mãe solteira e seu filho, sabem do seu dom. Gary dá a Erica um emprego no McGinty's. Pessoas que encontram Gary frequentemente suspeitam fortemente ou sabem que ele tem um segredo, mas não sabem qual é. Ao longo da série, nunca é dito claramente de onde vem o jornal. Conheça a seguir os melhores episódios da série, segundo as avaliações dos fãs. Fatos passados. Morris, pode pegar a ficha da família Baylor e trazer aqui o quanto antes, por favor? Agora mesmo. Pagar $6. Umas fotos interessantes. Quando alguns objetos que pertenciam a Lucius Snow, a pessoa que recebia o jornal antes de Gary, são encontrados, Gary descobre que Lucius Snow, o antigo destinatário do jornal, salvou sua vida quando ele era criança. Gary Robson, de 11 anos, de Hickory, Indiana, foi atropelado por uma picape de entrega ontem no número 500 da Avenida Michigan. Gary tenta se lembrar das circunstâncias em que Lucius o salvou. Ele também descobre que o detetive Armstrong está arriscando sua carreira para pegar um homem rico e mimado que usa seu dinheiro e influência para se livrar de qualquer encrenca em que se mete. Gary finalmente descobre que tanto a vida de Lucius, que salvou sua vida, quanto a do homem que Armstrong está tentando capturar estão interligadas, e que esse ato tem um significado para o presente. Baylor, não! História de hoje, edição fatal, primeira parte. Me escute, ele estava morto quando eu cheguei. Gary é preso e acusado de assassinato após ser encontrado ao lado do corpo de um homem que havia ameaçado investigar sua propensão em aparecer em cenas de crime. Atirou em Frank Scanlon? Não. Você tem um segredo? Não. Destino. Segure esse Jeremias! Eu não posso! Não! Gary fica abalado com sua incapacidade de evitar a tragédia e questiona seu envolvimento com o jornal.
quero mais isso, entendeu? Eu estou cheio, eu não quero mais isso. Saia daqui, entendeu? Saia daqui! Quando Gary se recusa a impedir as más notícias do dia seguinte, ele acaba sendo forçado a confrontar seu próprio destino ao ler seu obituário no jornal. Anjos da Neve. Sou Campbell. Fiquem ligados porque o trânsito está uma confusão, pessoal. Enquanto uma nevasca varre Chicago, Gary encontra dois homens. Earl Camby, um criminoso reformado que agora dedica sua vida a ajudar os menos afortunados, e Cliff Morning, um corrupto dono de motel. Eu não posso me mexer. Tudo bem, tudo bem. Enquanto Gary tenta salvar a vida de Earl, quando um prédio desaba sobre ele, ele descobre que Cliff vai sucumbir a um ataque cardíaco. Dividido entre deixar Earl sozinho para morrer e salvar um ser humano ingrato, Gary pondera uma decisão que pode, em uma última análise, unir as vidas dos dois homens. O quê? Não posso falar agora. A menina que sabia demais. Toma cuidado pra descer, tá bom? Depois de evitar que Nick se machucasse em um acidente de ônibus escolar, Gary conhece a garota de 13 anos, que fala com firmeza e descobre que ela é clarividente e que também sabia do acidente antes que ele quase acontecesse. Gary precisa tentar ajudá-la a perceber que suas habilidades são um dom. Você sabia. E do James na árvore sabia daquilo também. E o ônibus. Você vê coisas também. A escolha. Pedestre atropelado por caminhão. O jornal diz a Gary que John Fernandes vai morrer em um acidente de trânsito. Então ele o salva. Mas depois o jornal muda e diz que o homem vai matar alguém. Gary se pergunta por que o jornal o enviou até o homem. Então Gary tenta avisar uma promotora assistente. Parece que o homem é um condenado recém-libertado e a promotora foi quem cuidou do seu caso. Matando uma promotora e ferindo outros 3, inclusive um oficial de polícia. Corrida para a vida. As coisas ficam agitadas no McGuinty's e Marissa diz a Gary que ele precisa começar a ajudar no restaurante. Gary tenta chegar a um acordo entre o restaurante e o jornal. Ele não consegue ajudar Marissa quando ela é atropelada por um carro. A escolha. Criança de 6 anos vítima de negligência médica culpa o trânsito. Enquanto engarrafamentos o impedem de chegar ao aeroporto para impedir a queda de um avião, Gary tenta salvar uma menina de 6 anos atropelada, levando-a ao hospital para receber os cuidados necessários. No entanto, ele logo descobre que não pode chegar ao aeroporto sem salvar a menina. Ele acaba decidindo salvá-la. Depois que ela é salva, Gary fica chocado ao saber que o pai da menina deveria ser o piloto do avião condenado. Gary não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. No entanto, como Gary conseguiu salvá-la, o pai foi contatado pouco antes da decolagem, o que fez com que o voo fosse cancelado para que ele pudesse correr para o hospital. Como resultado, o avião não caiu. Eu acho que tive sorte. Eu nunca me perdoaria por não estar aqui. Pai! Oi, Amanda. E para o momento é só. Até breve.